não tem dogma nessa questão, a gente tem alguns conceitos que são importantes, que a gente deve respeitar, mas a gente tem muitas possibilidades de tratamento e de conduzir os casos. E lesões brancas costumam, na maioria das vezes, ser um desafio. Inclusive, tem muita gente que deixa de fazer estômato ou não gosta de ver casos de estômato no consultório, justamente por eventuais dificuldades no diagnóstico diferencial das lesões brancas. Então essa é uma questão que você tem que encarar. Tem que encarar porque quando você começa a entender o processo, quando você começa a saber o que está acontecendo, a raciocinar os diferentes mecanismos, as coisas vão ficando mais simples. E é justamente aí que você vira o jogo. Quando você começa a fazer raciocínio clínico em cima das lesões brancas. E um ponto assim muito importante que a gente vai conversar bastante hoje é a questão do exame físico, porque você vai orientar o seu diagnóstico diferencial das lesões brancas, que é justamente o que trava a maioria dos colegas na semiotécnica. Esse é o passo principal. O que normalmente acontece, né? O paciente abre a boca, a gente vê a mancha branca e congela. Não é aí. Você não pode congelar quando você vê a mancha branca. É aí que o seu exame físico tem que ir adiante para você começar a separar as possibilidades de lesões brancas. E aí só depois você vai fazer as suas opções de tratamento. O que não é legal é você padronizar uma conduta para todas as lesões brancas. Não dá para fazer isso, porque elas têm muitas etiologias. Por quê? Porque na verdade é a forma do epitélio reagir. Se esse epitélio está sendo agredido, a forma dele responder a uma agressão é ceratinizando. E é assim que a lesão branca vai se traduzir como uma área ceratinizada. Na maioria das vezes. Tem casos que você vai ter fungo, como no caso da candidíase, mas esse diagnóstico talvez ele seja o mais simples da gente fazer, porque você diagnostica a candidíase raspando. Mesmo naquelas áreas onde ela é eritematosa, se você raspar, você vai conseguir colecionar algum material branco ali. Você pode usar uma espátula metálica, pode usar as costas da sonda exploradora. Então, essa situação costuma ser a menos complicada de se fazer o diagnóstico. Nas outras situações, você vai ter essa cor branca porque a camada de ceratina, na maioria das vezes, é ela que está espessa. E aí vai ter algumas variações, só que esse espessamento ele pode ter diferentes causas, diferentes origens. E quando você consegue buscar ou determinar a causa, ou até a ausência dela, a ausência da causa, quando a gente estiver pensando em leucoplasia, é aí que você vai estabelecer o que você vai fazer. Então o primeiro ponto é você tentar determinar a natureza, assim, você ter uma linha de raciocínio clínico onde você consiga encaixar aquela mancha branca numa determinada natureza de lesão. Depois disso que você vai escolher a sua opção. Então, olha só, se eu tivesse que resumir assim, né? Como eu trato lesão branca? Bom, primeiro, quando o paciente abre a boca e eu vejo a lesão branca, eu tenho calma, respiro fundo e não fujo dela. Vamos encarar o problema. E aí você evolui na sua semiotécnica, palpando, sentindo a consistência. Isso é extremamente importante. Às vezes a gente quer resolver as lesões só olhando, e é importante você palpar para ver se tem alguma coisa endurecida embaixo, para você excluir a hipótese de áreas de infiltração e você saber se ela vai sair raspando ou não também. Então você precisa tocar. Esse é o primeiro ponto. Depois que você toca, você tem que olhar o resto. Porque você precisa determinar se aquela lesão é única ou não. E isso é muito importante. Às vezes a gente recebe pacientes encaminhados com mancha branca, né? Um colega faz a cartinha bem bacana, só encaminha o paciente, até dá um diagnóstico presuntivo ali, e é legal dar um diagnóstico presuntivo, isso é importante, com uma leucoplasia na região jugal do lado direito. Beleza, aí você vai examinar o paciente, tem outra do lado esquerdo, tem na língua, tem na gengiva, tem no palato,
E quando você passa a ter múltiplas lesões, a sua linha de raciocínio clínico ela precisa mudar. Porque se você tem múltiplas lesões, você não vai ter um fator irritativo local capaz de afetar múltiplas áreas da mucosa. Então você passa para um outro grupo de lesões. Normalmente o que dá múltiplas lesões brancas, na maioria das vezes, é líquen plano. Então mudou. Agora você tem uma mancha isolada, você tem a possibilidade de leucoplasia, que é o que mais assusta, e daí que vem o medo, né? Todo mundo olha a mancha branca e já chama a mancha branca de leucoplasia. Vamos pautar isso a seguir. Mas também isso pode ser uma ceratose friccional, pode ser leucoplasia pilosa, que é uma lesão muito específica de origem viral relacionada ao HIV. Então você precisa, primeiro ponto é tentar definir essa natureza antes de você pensar no que você vai fazer. Então, também já serve para a gente adiantar ou pensar que não são todos os casos que de cara a gente vai indicar biópsia. Tem casos que sim, de cara a gente vai indicar a biópsia, e tem casos que nem devem ser biopsiados, porque não é por aí que a gente vai abordar o tratamento do paciente. Não é por aí que a gente vai resolver o caso. Então, veja bem, né? Identificou a lesão, palpa, olha o resto da mucosa para você determinar se essa lesão é única ou se você tem mais lesões disseminadas, mais lesões espalhadas, e aí você tenta definir a natureza dela. E se você imaginar que é uma leucoplasia, e a gente há pouco disse que ia pautar isso, é importante a gente lembrar que leucoplasia é uma lesão idiopática. Isso quer dizer, você não identifica a causa. Exceto se o paciente é tabagista, né? Se o paciente é tabagista, você tem ali uma causa evidente que pode justificar o aparecimento da leucoplasia. Mas caso contrário, se você tem uma borda de dente, se você tem um flanco de dentadura tritando ali, isso é uma ceratose friccional. O que muda? Muda que, primeira coisa, você não precisa ter aquele medo desesperado, porque não é uma lesão cancerizável. O epitélio está produzindo ceratina ali para se defender da agressão, e para se defender da agressão ele se torna mais espesso. E a única coisa, coitadinho, né, que ele sabe fazer para se defender é produzir ceratina. E aí provoca esse espessamento. E aí quando você remove esse agente causal, você está tratando a lesão sem que você tenha que fazer a remoção cirúrgica. Até porque, se você fizer a remoção cirúrgica dessa lesão e não remover o agente causal, ela vai recidivar. E isso sempre é muito desagradável. Quando a gente trata uma lesão, e aí passa um tempo a lesão volta. E isso é muito mais desagradável ainda quando a lesão volta, porque a gente fez um erro de fundamento, pessoal, né? A gente fez um erro de base, a gente fez um erro lá do exame físico. A gente não fez um exame físico mais detalhado, mais elaborado, movimentando as estruturas para identificar a causa dessa lesão branca. E aí, dali a algumas semanas, o paciente volta com a mesma lesão. E a gente ainda pode imaginar que é uma leucoplasia tão grave que recidivou e na verdade nem era uma leucoplasia. Ah, mas eu fiz a biópsia. Bom, mas olha só uma coisa extremamente importante. Quando você fizer a biópsia da leucoplasia ou de uma mancha branca, você dificilmente vai receber o laudo de uma leucoplasia. Porque o que o patologista vê no microscópio não é uma mancha branca, leucoplasia é um termo clínico. Ele vai ver esse espessamento do epitélio, que tem algumas variações, hiperceratose, hiperparaceratose, acantose, e é isso que ele vai descrever. Alguns patologistas, vão colocar compatível com os achados clínicos de leucoplasia, mas nem todos. E se você tiver uma ceratose, o aspecto microscópico ele vai ser muito semelhante. Muito semelhante mesmo. Você vai ter a área espessada ali, e exceto se houver alguma forma de atipia, alguma forma já assim de alteração mais severa, de mitose atípica, não vai ter como diferenciar. E a gente vai achar que fez o melhor tratamento possível, quando na verdade não, a gente teve um problema ali no início do processo, que começou com o raciocínio clínico, e que começou antes do raciocínio clínico com uma falha ali no nosso exame físico. Então a gente precisa concatenar essas coisas para que a gente consiga conduzir essas lesões brancas de uma forma tranquila. Então, olha só,
eu vou começar discutindo aqui justamente aquela situação que eu acho a mais complicada de manejar e da maneira como eu não faço mais. Então eu coloquei ali, não trato mais assim. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma extensa mancha branca junto da comissura, bem próximo da comissura. E é comum essas extensas manchas brancas ali terem um formato assim meio triangular. E com muita frequência essas lesões são bilaterais. Então o que acontece? E por que a gente precisa ter atenção com esse tipo de lesão? Bom, começa que tem candidíase no nome, né? Isso já é só para fazer confusão. E hiperplásica porque ela dá essa área exuberante ali, leucoplásica porque ela dá essa área exuberante ali que lembra uma leucoplasia. E de fato é uma leucoplasia, mas uma leucoplasia que tem essa contaminação de cândida. É sempre na comissura, isso é muito particular, é muito típico. O que normalmente se faz? Se faz um manejo do paciente, isso não sai raspando, candidíase sai raspando. Mas quando você usa antifúngico, e aí escolhe o antifúngico que é do seu protocolo, da sua rotina. Quando você usa o antifúngico, isso melhora consideravelmente, mas não desaparece. O lance é que isso acontece em pessoas que fumam muito, em tabagistas intensos, gente que fuma mais de 20 cigarros por dia. E você sabe que tem pessoas capazes de fumar 60 cigarros por dia, né? 3 carteiras ou 3 maços, como as pessoas dizem. Então é uma quantidade enlouquecida. Quem fuma uma quantidade assim tão grande, é muito difícil você conseguir que essa pessoa reduza o volume de cigarros que ela consome ou que pare de fumar. É complicado, uma situação que normalmente precisa ajuda médica. Não é simples. Não adianta a gente ser ingênuo e dizer para o paciente assim, você tem que parar de fumar. Ele sabe que ele tem que parar de fumar. Ele sabe as consequências do tabagismo. Isso é amplamente divulgado e a pessoa não consegue parar. Então isso aqui vai ser mais um problema, mais alguma coisa que ele vai ter para se preocupar dentro dessa questão do tabagismo. E aí, você pode fazer esse manejo, você sabe que isso é cancerizável, isso usualmente é bilateral. E se você observar na área central aqui, tem áreas que são mais avermelhadas ali, que está querendo ulcerar, bem no centro da lesão ali tem o brilho do flash ali em cima. Essas são as áreas que preocupam. Então quando você vê uma mancha branca, que é idiopática, você não acha fator causal, nesse caso aqui a gente já correu na frente e deu o diagnóstico, mas imagina que você está fazendo justamente esse raciocínio clínico para diagnosticar e você vê essas áreas avermelhadas no centro da lesão, ou nas bordas, ou no entorno, é aí que você tem que ter atenção. Por quê? Lembra do que nós comentamos, o que o epitélio sabe fazer? O epitélio sabe fazer ceratina. Se você tem uma área branca que em alguns pontos ela está vermelha, ali não está com ceratina, porque se tivesse estaria vermelha. O que pode estar acontecendo ali? Ali pode estar acontecendo infiltração. Você pode ter uma úlcera que está começando a se formar, que se é no caso do flanco da dentadura, que a gente comentou como exemplo, é uma úlcera traumática, mas se é numa situação idiopática como aqui, pode ser que essa lesão já tenha transformação maligna e você tem ali a área de infiltração. Então como é que eu fazia antigamente? Antigamente eu removia isso aí tudo. Fazia uma biópsia total dessa lesão. E o que acontece quando você faz uma biópsia total de uma lesão que é induzida pelo tabagismo? Ela tende a voltar porque o paciente mantém fumando. Bom, um detalhe importante de técnica aí. Isso é uma biópsia superficial. Hoje eu faria uma biópsia só naquela área, uma biópsia parcial naquela área avermelhada ali. Eu não faria mais assim. Então, se eu tivesse dúvida, se quando eu palpasse que ele tivesse endurecido ou sangrasse, que sugerisse inflamação, então eu faria uma biópsia parcial naquela área avermelhada, pegando, claro, uma parte da área branca. Mas um detalhe técnico, olha só, a gente incisou ali todo o contorno da lesão e a mancha branca sumiu. E realmente é assim que acontece quando você vai manipular essas lesões. Então, caso você fosse fazer uma biópsia numa lesão branca, você marque ela antes. Marque com azul de metileno, marque com eletrobisturi, marque com pequenos piques com agulha de anestesia. Depois de anestesiar o paciente, você pontua toda a lesão. Mas se você vai abordar a mancha branca, faça marcações
e de aonde você vai manejar ela. Justamente porque quando você incisar e começar a sangrar, ela desaparece. E aí você fica perdido. E agora, para que lado eu vou? Então tenha esse cuidado, isso é um detalhe importante, que aí você pode fazer um procedimento incompleto, não da maneira adequada, justamente porque você não teve esse cuidado da marcação ali da área que você iria incisar. E quando você vai fazer uma biópsia de mucosa, você não precisa entrar no plano muscular. Você quer saber o que está acontecendo no epitélio e no conjuntivo que está logo abaixo dele. Se você entrar no plano muscular, inclusive, você vai ter sangramento desnecessário e tal. Então eu fazia desse jeito, né? Abordava tudo ali. E aí, depois de abordar tudo, a gente levanta uma bordinha só. E você tem que ter cuidado com o manejo do tecido, para não sacanear o patologista. Porque se você é um pouco mais agressivo, com a pinça, com o aspirador, você cria muito artefato. E aí é uma complicação para o cara que vai olhar a lâmina lá. Então a gente precisa lembrar do nosso patologista que ele precisa de ajuda, né? Então você manipula num cantinho só com a pinça, levanta, e à medida que você vai levantando, nesse caso aqui é muito amplo, não tem como você fazer aquelas cunhas que vão se encontrar embaixo, tirar uma peça só, porque essa era uma área grande. Então a gente faz todo o contorno ali, pega com a pinça só no cantinho, com uma tesoura romba ali você vai divulsionando, tirando delicadamente. Aí você vê logo embaixo ali a fibra do bucinador, né? Vê que o músculo está direitinho, a gente não precisa entrar no plano muscular, mas também a gente precisa tirar toda essa espessura ali de mucosa para que o patologista possa fazer o exame de forma adequada. Aí tinha o seguinte, ó. Tem uma questão que você remove sempre toda a leucoplasia quando você está frente a uma mancha branca, e aí o patologista vai fazer cortes seriados de toda a leucoplasia, tentando identificar algum tipo de alteração que seja importante, que seja relevante na leucoplasia. Mas você precisa dizer, né, que era uma leucoplasia. E tem aquelas situações que você vai fazer a biópsia parcial, então, para saber do que está acontecendo. O interessante não, né? O difícil nessa situação é que você não tem parâmetros de prognóstico que sejam confiáveis, que vão lhe dar segurança para você liberar o paciente depois ou não liberar o paciente depois. Então, essas manchas brancas, se você fizer a opção ou não, e agora indo, né, para como eu faço, se eu suspeito que essa lesão ela era uma leucoplasia e confirmou isso, esse é um paciente que não vai ter alta. Vai ficar vinculado comigo. Por quê? Porque ele tem a manifestação ali acontecendo numa área da mucosa, mas você não sabe em todo o resto da mucosa bucal, que é muito grande e que você tem diferentes mucosas. Então esse paciente vai precisar de acompanhamento. E aí você tem a peça removida ali, então a gente fazia esse tipo de remoção, ali tirava toda ela, mas vê bem, a gente está falando especificamente no caso de candidíase leucoplásica. O que acontece na candidíase leucoplásica, conforme nós citamos antes? É uma pessoa que está fumando muito. Dificilmente essa pessoa vai parar de fumar. Então ele vai continuar fumando. Aí você fez a remoção, fez o pós-operatório do paciente, tirou pontos e tal, e um tempo depois o paciente volta lá com a lesão de novo. Então recidivou. Aí você fica pensando, né, assim, valeu a pena o procedimento? Resolveu? Depende, né, gente? Depende, aí tem várias nuances, né? A gente pode dizer que valeu a pena porque você tem confiança ou segurança agora que não tinha um tumor ali, mas você sabe que você não resolveu o problema. O problema de base continua lá, que é o tabagismo. E ele continuando com o problema de base instalado ali, o que vai acontecer é que você vai ter que continuar fazendo o acompanhamento desse paciente indefinidamente. Mesmo que ele pare de fumar, e algumas pessoas realmente conseguem, fazem acompanhamento, fazem tratamento, as alterações que o DNA sofreu pelo tempo do tabagismo, elas seguem, isso não se apaga. E essas lesões desaparecem depois de muito tempo. E enquanto isso não acontecer, você vai ter que continuar assistindo. Esse paciente é um paciente que vai precisar de olhos profissionais.
É um paciente que tem que ficar vinculado a você definitivamente, você vai programar um esquema de retorno para ele. Então, hoje eu faço desse jeito. Quando eu tenho dúvida de alguma área, eu faço a biópsia daquela área ali e não faço mais essa remoção total nas candidíases leucoplásicas. E aí entra na guerra, no combate, junto com o médico e tal, para o paciente, porque precisa de acompanhamento, quem fuma nesse volume, para parar de fumar, né? De combate ao tabagismo. E por que isso não te dá tanta tranquilidade ou tanta segurança assim? Olha só, vamos dar uma complicada na conversa. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui na linha amarela a camada de ceratina. E essa camada de ceratina, ela deveria ter ali, talvez 5, 6 daqueles risquinhos que a gente percebe atravessando a imagem ali. E a gente percebe que tem tanto risquinho que a gente não consegue contar. Isso é hiperceratose, porque tem a ceratina demais. Se você tivesse núcleos de células ali, seria paraceratose. E se você tivesse as duas coisas, os núcleos de células ali no meio, seria hiperparaceratose. Então essa seria a resposta que o patologista te daria, né? O epitélio com hiperparaceratose, com paraceratose. Agora, se você olhar na seta vermelha, ali você tem a estruturação do epitélio com todas as camadas que ele deveria ter e muito mais, e esse é o problema. Você deveria ter um epitélio que tem 5, 6 camadas de células ali, no máximo 8, você vai ter camada basal, intermediária e camada descamativa, a grosso modo, né? E aí você tem muitas camadas na seta vermelha, tantas camadas que você nem consegue contar também. Então, quando você tem o aumento dessa camada intermediária, isso aí chama acantose. E aí, como é que isso tudo se traduz na boca? Isso tudo se traduz na boca como branco. E tanto faz se é o branco da leucoplasia ou se é o branco de uma ceratose friccional. Você vai enxergar branco lá. Se fosse uma leucoplasia, você poderia ter mais alterações acontecendo ali nesse epitélio, mas não necessariamente. Se tivesse só assim, desse jeito que está aqui, poderia ser uma leucoplasia, poderia ser uma ceratose friccional. O que não poderia ser é aquela hipótese de você ter múltiplas lesões, que é o caso do líquen plano, que aí teria um aspecto diferente, não teria esse jeito no microscópio, embora lá na clínica pudesse ser parecido. Então, quando eu dizia no início assim, que você tem que desenvolver esse raciocínio clínico, você tem que tentar enxergar essa imagem aqui, ou as possibilidades dessa imagem na boca do paciente. Porque quando você consegue fazer isso, você vai alinhar as suas condutas com mais tranquilidade, com mais clareza. E você não vai olhar para a mancha branca e ficar com mais medo da lesão do que o paciente. Quando é que a coisa ela fica mais complicada? Ela fica mais complicada quando o epitélio começa a ficar meio pirado, né? Fazer coisas loucas, tipo o que a gente vai ver aqui. Então, quando você tem essas imagens aí na ponta das setas vermelhas, isso aí você está olhando dentro do epitélio. Você está olhando aquelas camadas do meio lá do epitélio. E o epitélio é uma parada monótona. Se você lembra das suas aulas lá de histologia, o epitélio normal, ele parece uma parede de azulejo. Não tem graça, é tudo igual. E aí você começa a achar células diferentes aqui no meio, que são essas que estão marcadas nas setas. Aquele negócio escuro dentro da célula ali, todo enovelado ali, aquelas bolas escuras, aquilo ali é cromatina. É o DNA da célula, ela está em mitose. Só que onde é que o epitélio faz mitose? O epitélio faz mitose na camada basal. E a gente não está nem vendo a camada basal aqui. A gente está no meio do epitélio e tem mitose acontecendo lá. Então aí as coisas começam a ficar diferentes. Aí você começa a ter alteração que não é legal, porque o epitélio está mudando o comportamento dele. E se ele está mudando o comportamento dele, sim, no futuro você pode acabar tendo aqui um câncer de boca. Porque as mitoses estão fora do lugar, você começa a ter diferentes azulejos na sua parede. Se você comparar as celulinhas agora aqui desse epitélio, uma com a outra, né? Cada uma dessas bolinhas, você vai ver que tem bolinhas com tamanhos diferentes, com coloração diferente, umas estão mais branquinhas que as outras. Então a sua parede de azulejo começou a virar um mosaico.
E aí você tem que começar a se preocupar. Acontece que quando você receber esse laudo do patologista, o patologista vai descrever isso para você. Mitoses atípicas na camada intermediária do epitélio, ou atipia celular. E aí você pode ter duas paradas importantes aí que você não... Primeiro, isso não serve de fator de prognóstico. A gente não sabe se a leucoplasia A, que apresentou essas figurinhas aí, ou uma B que estava sem, qual vai ser a evolução disso para o futuro. A gente não consegue determinar esse fator de prognóstico. E isso te deixa na mão, né? Porque você vai ter que continuar acompanhando o paciente, você não tem segurança para dar alta para ele, você não sabe como isso vai andar com o passar do tempo. E é justamente, e agora vem o lado do business, né, gente? É justamente assim que você vai vincular o seu paciente, porque é assim que você vai dizer para eles, olha, você tem uma alteração aqui, que o laudo diz isso, isso e isso, e a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do tempo. E se não fizer o acompanhamento, a gente pode ter consequências graves. Então, o senhor precisa entrar no esquema, ou a senhora, de retorno, onde vai fazer as consultas de tanto e tanto tempo aqui, para que a gente observe o que está acontecendo. Então, pessoal, você traduzir tudo isso para a sua situação clínica é que é o complexo. E por isso que a biópsia, às vezes, dessas áreas brancas, não te resolve a parada. Ela te resolve sob o aspecto de você determinar se já é maligno ou não é. E você deve fazer isso quando você tiver dúvida. Se você não tem dúvida quanto à possibilidade de já ser uma lesão maligna, você identifica as outras possibilidades de diagnóstico, então talvez você seja muito mais seguro você acompanhar o paciente ao longo do tempo do que você fazer a biópsia, vir o laudo e você dar alta para ele achando que está tudo resolvido, que está tudo bem, porque nem sempre as coisas serão assim. Você tem um caso como esse aqui, ó. E aí o que você vai fazer? Bom, gente, questão importante assim, ó. Lembra de como a gente começou conversando. Olha o resto. Tem mais mancha branca espalhadas? Bom, não tem mais mancha branca espalhada. Então você cai fora daquela possibilidade toda das lesões autoimunes, porque as lesões autoimunes elas não são pontuais. Exceto se você tiver reação liquenoide, precisa amálgama grande, tem amálgama pequenininho ali. A reação liquenoide precisa desse contato com a amálgama. Então nesse caso aqui, apesar de ser pouco amálgama, teria que ser na mucosa jugal, porque lá embaixo não tem contato com a amálgama, está perto do esmalte da dentina. Você tem que excluir, agora é a grande questão, você tem que excluir ceratose friccional desse caso aqui. Como é que o paciente fazer ceratose friccional na vestibular? Cara, só tem um jeito, é outra coisa. Não tem atrito ali de língua, de borda de dente, né? Tá na gengiva inserida, ele só pode fazer ceratose friccional ali com a escova. Aí tem aquele lance assim, ó, você vai começar a olhar as coisas e você vai ficando mais cancheiro, né? Olha um, olha outro, olha um, olha outro, né? E com o tempo as lesões pulam na tua frente. Se tu acha que os teus pacientes não têm lesão desse tipo na boca, começa a examinar que tu vai ver que tem, e tem muito. E tem muita coisa pra gente fazer, que às vezes a gente foca ali no dente, foca na queixa principal e não tá ligado no resto que está acontecendo. E aí, quando você tem uma área assim tão verrucosa, tão exuberante, é difícil que isso seja ceratose friccional. Não é impossível, mas é difícil, porque é uma resposta muito intensa, muito exuberante. E aí só pode ser escova de dente, né? Alguma forma de escovação que o paciente está fazendo, você precisa excluir essa possibilidade. Então aí o detalhe é o seguinte, né? Pede para o paciente, faça isso. Pede para ele trazer a escova de dente dele, mas avisa ele que é para ele trazer a escova que ele está usando, não é para ele comprar uma nova e levar a nova na consulta, porque aí a gente fica no enrosco e não consegue fechar o diagnóstico. Então, você pede para ele trazer a que ele está usando e, simples como instrução de higiene, né? Manda ele escovar os dentes na sua frente para você observar. Os pacientes às vezes ficam constrangidos com isso, né? Você sabe, escovar os dentes para o dentista olhar, sim. E aí você vai provavelmente excluir a possibilidade então de ceratose friccional aqui, e aí sobrou nada a leucoplasia. Vê bem, gente, leucoplasia a gente diagnostica por exclusão, sobrou nada. Aí sobrou nada, o que você vai fazer? Você pode biopsiar se você está em dúvida, lembra de tudo que a gente conversou até agora,
de todas aquelas variações microscópicas, que o laudo vai ser inespecífico, que você não vai ter muita certeza do diagnóstico e que o fator de prognóstico, como é que isso vai evoluir, não tem. Não é como, por exemplo, o colo de útero lá, que faz o Papa Nicolau para isso aí. Na boca não funciona, porque as mucosas são muito diferentes de uma região para outra e você não tem um padrão seguro para avaliação. Você pode até ter alguns fatores de prognóstico, mas eles não te dão segurança. Você tem que pensar na questão da estatística, né? Porque, quanto de mancha branca, quanto de leucoplasia vira câncer? Cara, é muito pouco. Em alguns trabalhos mostram 0,3%, outros trabalhos vai até 6%, depende da metodologia, depende de como foi feito da população também. Mas vê bem, mesmo que você pegue o trabalho de 0,3%, se acontecer para um paciente o seu, cara, se foi a estatística, né? Deu ruim para aquele paciente. Então, por isso que você confiar em fator de prognóstico para mancha branca aqui de leucoplasia, lá na clínica, lá no consultório, é complicado. É difícil. Então, o que é como eu faço? Cara, esse paciente entra no esquema de controle, entra no esquema de retorno e eu vou acompanhando ele ao longo do tempo. Dependendo das primeiras consultas, dos primeiros intervalos, o quanto isso mudar ou não, esses intervalos podem ser espaçados. Mas o paciente precisa saber que ele tem uma lesão que é potencialmente perigosa, o que pode acontecer, quais são os cuidados que ele pode ter. Você tem que dizer para ele que ele não pode fumar de jeito nenhum. Ele não fuma, sim, mas aí resolve fumar. Não pode. Né? Então ele tem que ser muito bem aconselhado, você tem que examinar ele muito bem, você tem que se lembrar de outra estatística, que o câncer de boca onde mais dá é na língua, não é na gengiva. Então cada vez que ele voltar, você tem que olhar muito bem a língua dele, porque onde tem o sinal na gengiva, mas você sabe que a estatística pega mais na língua. Então tem que examinar lá também e fazer essa revisão bem adequadinha. Cada vez que tiver dúvida, faça uma biópsia e diga isso para o paciente: olha, acho que agora não precisa fazer biópsia, mas talvez ao longo do seu acompanhamento a gente tenha que fazer várias biópsias. Talvez não. Mas esse paciente fica crônico? Sim, pessoal, a maioria dos pacientes que têm doenças, as doenças não têm cura. Hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura, muitas das cardiopatias não tem cura. O paciente vai tomar os remedinhos, vai fazer os acompanhamentos e vai viver muito bem, obrigado. Aqui não é diferente. E aí, quando normalmente isso é induzido por ceratose friccional, por escova de dente, você tem um aspecto clínico que é parecido com esse aqui. Vê que tem inclusive a fração ali, e aqui sim era traumático, né? A escova escabelada, muita força, e aí ficou as áreas ceratinizadas ali. Vê bem, isso não é uma regra, né? Você olha uma daquele jeito que eu mostrei antes e olha essa aqui e já faz o diagnóstico diferencial. Não, é um processo. O paciente traz a escova, você vai ver como ele está fazendo, vai ver a condição da escova. E se você determinou que isso é por atrito, não é leucoplasia, muda todo o jogo, muda toda a pegada. Então, esses casos, né, esse é o tipo de acompanhamento que eu tenho feito. Agora, você precisa estar atento, que nem nós comentamos lá na candidíase leucoplásica, quando tem áreas avermelhadas junto. Quando esse padrão é misto, aí sim acendeu a luz de alerta. Porque o padrão misto sugere que o epitélio não está fazendo o que ele sabe fazer, que é ceratina. Então a gente está vendo lá a região posterior do pilar da amígdala, tem mancha branca ali no rebordo da maxila sem dentes também, na parte superior aqui da imagem, e numa área generalizada assim, a chance de você ter transformação maligna aqui é muito grande. Então esse é um caso que tem que fazer biópsia. Esse é um caso quando você tem esse padrão misto, extenso, e aí você vai associar o resto da história, né? O paciente é tabagista, quanto tempo fuma, que volume fuma. Então esse é aquele caso que todo mundo tem medo, ou deveria ter medo de piorar, né? Que é uma das coisas que também trava o pessoal para atender essas lesões no consultório. Eu tenho medo de piorar um caso. Então esse é o caso que tem que estar ligado, quando você tem esse padrão misto, que não é só branco. Aí se liga, né? Pensa na biópsia, porque é aí que você vai fazer a diferença. É aí que você vai salvar a vida do paciente, é aí que você vai ter impacto na vida do seu paciente, nessas situações aqui. E às vezes isso não é tão evidente. Olha só, quando você tem, por exemplo, uma lesão que aparece parcialmente, você vê uma área branca lá atrás, que é um caso
semelhante com o anterior. Você vê a língua ali com grande volume, né, escondendo. Então, bom, gente, tem que examinar, né? Tem que trazer a língua para fora da boca. E essa é a barbada de examinar a língua. Ela sai da boca, a gente pode olhar aqui fora. E lá embaixo tem uma área que sugeria uma ulceração. Qual é o próximo passo aqui na semiotécnica? Você tem que palpar, né? Então você vai lá, toca, sente a consistência. Com o tempo você vai aprender muito a diferenciar lesões utilizando a palpação. Isso é muito importante. Então esse é um caso também que a gente definiu. Olha, precisa fazer biópsia dessa área branca aí. Um detalhe, quando você faz biópsia de lesão que é maligna, tem que ser parcial. Você não vai vou fazer uma biópsia total com margem de segurança. Não, cara, não. Primeiro, tumor maligno é tratamento médico, exclusivamente do médico. A gente pode ser um câncerzinho pequenininho no lábio, a gente fez biópsia total e era câncer. Bom, aí a gente errou, né? A gente errou e a gente erra, isso acontece. Mas se você já supõe que seja uma lesão maligna, tem que ser feito, planejado uma biópsia parcial. E um detalhe é que tumor é friável, né? Tumor rompe. Tem o que a gente chama de perda de adesividade celular. É por isso que ele infiltra, é por isso que ele faz metástase. Porque uma célula consegue se desvencilhar da outra, ou seja, as moléculas de adesão da célula tumoral funcionam diferente. Então isso é muito friável. Então a dica técnica aqui, se você vai fazer uma biópsia de uma lesão maligna, na hora que você vai suturar, isso tende a cortar o tecido, a romper o tecido. Uma dica para você é fazer um ponto em U, como esse aqui. Em vez de fazer pontos isolados, né, você retirou ali a cunha de tecido, você passa o fio de sutura, faz o fio correr lá na seta vermelha, entra com o fio de volta e sai lá do outro lado. É um ponto parecido com o ponto que se pode usar para fechar o véolo dentário em exodontia. É um ponto que funciona muito bem para cirurgia de terceiros molares inclusos, inferiores também. E aí quando você fechar esse nó, você vai comprimir tudo aquilo ali. No caso do terceiro molar, do siso, você está fazendo isso para não ter hemorragia. Mas aqui você está fazendo isso para trazer mais volume de tecido e não começar a cortar o tumor. Quando você fecha o ponto, o fio de sutura pode cortar o tumor e às vezes aquilo vira uma lambança, vira uma confusão, porque vai cortando, aquilo é friável. E quando você faz assim, pegando bastante volume, pegando a distância, fazendo esse U aí, correndo o fio, e na hora que fechar o nó, não dá muita atenção, né? No que encostou a borda, tá legal. Você faz um procedimento aí que é muito tranquilo, simples de ser feito, fácil de ser feito. Caso você faça a biópsia, né? Bom, e aí você tem aquela questão de atrito provocado pela prótese, né? Que você pode ver uma situação como essa aqui e também se assustar, né? Mas olha que interessante, ali você tem várias áreas brancas ali no flanco, né? Na borda do rebordo, mas no flanco da prótese, e na seta verde você tem um ponto de ulceração ali, mas isso é traumático. Então o que precisa aqui? Precisa ajustar a prótese, simplesmente. Isso é leucoplasia? Não. Como você define isso? Você define isso justamente fazendo a correção ou ajuste da dentadura e acompanhando esse paciente, olhando ele daqui 1 a 2 semanas, e essas áreas de ceratose devem desaparecer. Então tem fator causal, não tem a ver com lesão cancerizável. E tem aquelas outras situações, né, que vão te surpreender, como por exemplo, quando o paciente apresenta uma mancha branca aí no dorso da língua, né? Eu posso pensar mancha branca no dorso da língua, leucoplasia pilosa, que a gente ouve falar, que dá na língua? Não, é na borda, usualmente bilateral, está relacionado a HIV. O que aconteceu aí? Faz o raciocínio clínico, investiga se não tem atrito, borda de dente superior. Lembra que a língua faz horrores, ela mexe para tudo que é lado. Então exclui essa possibilidade disso ser traumático. E aí, uma dica importante é você documentar isso, acompanhar. Posso remover, fazer uma biópsia total aí? Pode. Para saber o que está. Posso controlar o paciente? Pode. Mudou de tamanho, o que tem que fazer? Bom, aí tem que remover. Senão você pode acompanhar por mais tempo. E quando você tem múltiplas lesões, como por exemplo, você tem uma mancha branca na mucosa jugal do lado direito, e aí então, né, que eu dizia antes, aquele cara tem que olhar a boca toda.
Você vê essa aqui, aí você se apavora, né? Ai, agora o que eu vou fazer nisso aqui? Termina o exame. Termina o exame e do outro lado você vai encontrar uma lesão mais feia ainda, mais extensa. Então aí a gente está caminhando para o lado das situações autoimunes. Nesse caso aqui era líquen plano. Se você tem dúvida, você pode fazer biópsia. Mas o líquen plano é uma lesão de diagnóstico eminentemente clínico, o manejo é clínico com corticóide, né? E a lesão vai corrigir. Então olha só, qual é o fio da meada, né? O fio da meada é você então definir com um exame ali bem legal como você vai orientar a linha. Você sabe que o epitélio só sabe ceratinizar, só sabe fazer coisas brancas, e por causa disso você vai definir, né, as diferentes possibilidades que você tem, né? Não saiu raspando, não é candidíase, e aí você tem essas outras variações principais que a gente comentou. O tempo de evolução é extremamente importante caso o paciente saiba. Muitas vezes o paciente não sabe que tem a mancha branca, que tem alteração. Ou você tem uma situação ainda como essa, que aí o paciente chegou assustado, porque a úlcera estava incomodando, era uma mancha branca, uma úlcera, você não tem certeza se está ulcerado ali no assoalho bucal, na seta verde, e você pode pensar que está começando um tumor maligno ali, uma senhora sem fator predisponentes, mas olha só, ela tem implantes, e olha a cúspide lingual, a cúspide mesiolingual que está ali na seta vermelha daquele molar ali que é sustentado por um implante. Meu, aquilo é um Monte Everest. E aí, olha só, quando o paciente abre a boca, o que acontece, né? Ele abre, o assoalho desce, a língua vai mais para trás e aquela parada ali vai estar lá distante. Melhor o exame físico, né? Lembra que você precisa manipular as estruturas. Lembra que quando a gente está procurando lesões, as coisas não são estáticas. E quando você manipula um pouquinho mais, você vai pensar assim, mas aquilo ali pode ser traumático. Pode ser traumático. Daquela cúspide lá, mas está tão longe. Bom, depende. No momento que você começa a manipular e vê que na verdade não está tão longe não, as coisas se encaixam perfeitamente. Cara, agora tem um pepino clínico aí, né? Como é que vai resolver a prótese do implante? Cara, isso é outra história. De certa forma, é outra história, mas está dentro dessa jogada aí. Precisa resolver aquela cúspide ali. Se você não tiver a solução desse caso do implante aqui, mas eu sei que é bom, não sei, mas vai ter que mexer, não tem jeito. Se você não mexer, ou isso vai ficar recidivante, eu posso operar, mandar para o cirurgião retirar aquela úlcera ali, aquela área branca, mandar examinar, pode, mas é quase certo que vai recidivar se você não corrigir a prótese. Talvez tenha um problema de posicionamento do implante, que jogou o dente lá para dentro, né? Um problema de ajuste oclusal. Então a dica aí, pessoal, vai fazer implante, planeja a oclusão das arcadas, a relação, posicionamento, mas também planeja a relação com os tecidos moles. Se não planejar a relação com os tecidos moles, você pode ter lesões que acontecem como essa aí. Então aqui não tem nada de maligno, né? Nada disso, o paciente chega assustado, a lesão é traumática, porque cada vez que ela fala, come, aquela cúspide do molar ali pega na região lá.